a 7 Barras, a Paulista. Bons tempos, onde a palavra valia, onde os professores tinham como exercer a sua autoridade, onde o currículo escolar era realmente voltado para o conhecimento, onde você tinha liberdade, tinha democracia, você só não votava para presidente, o resto você tinha tudo. Hoje nós votamos para presidente e não temos quase nada. Mas vamos lá, me permite, presidente Weber, antes de chegar no assunto realmente do convite para esse evento, que é a importação de bananas. Vocês acompanham como está a situação no Brasil. Eu vou falar Israel porque eu estive lá. E te fica vendo, né? Olha o que Israel não tem, o que eles são. Olha o que nós temos e o que nós não somos. Nós somos, na verdade, nós no Brasil somos uma vergonha. Com tudo que está aí. E temos necessidade. Quando você vota em alguém, qual é a intenção? Que aquela pessoa faça algo para o teu município, para o teu estado, para o Brasil. Não faça nada contra você. Aqui é o contrário. Elege o cara e o interesse de grande parte desses que se elegem, repito, né? Parte desses que se elegem é fazer exatamente o contrário. Estamos mergulhados não é apenas em corrupção, mergulhados numa falta de ética, falta de moral, falta de respeito. E a gente começa a ver para onde nós iremos. Estava ali dentro agora há pouco, mostrando um livro do Pepe Mujica, o pessoal aqui da diretoria, aguardando o livro aqui. Então, quem conhece um pouco de história, né? Você vê, esse cidadão aqui integra ainda o Foro de São Paulo e foi ex-presidente do Uruguai. Ele diz claramente aqui no livro, nas páginas 198 e 199. Eu dou de presente aqui para o presidente aqui. Eu peço que ele tire cópia das páginas 198 e 199 e bote para rodar. Ele diz claramente aqui que Dilma Rousseff tomava decisões de Estado ao lado das inteligências cubana e venezuelana, assessorada pela ABIN. Olha o interesse externo para se formar uma grande pátria bolivariana. Está explicitado no livro dele. E me passaram agora que Argentina e Uruguai também querem mandar banana para vocês. Parece que todo mundo gosta de mandar banana para cima de nós. Não é apenas um político brasileiro, não. Vou contar uma história bem rápida aqui para entrar no assunto da banana. Vocês conheceram um pouquinho de política, que agora eu estou sendo acusado de lavador de dinheiro. Então vamos conversar. Espero que tenha alguém da Folha de São Paulo aqui. Essa imprensa mais canalha que eu já tive conhecimento até hoje. Receberam mais de 200 milhões de reais do governo do PT. Essa teta vai acabar. Olha só, se fosse um jornal de vergonha na cara, pautaria isso que eu vou falar aqui agora. Eu tenho andado no Brasil. Fui convidado por um grande armador, um homem que importa e exporta mercadorias, pelo Porto de Santos. Conversar com ele. É um homem que talvez tenha um poder econômico igual a metade dos que estão aqui juntos. E eu gosto de dizer que eu não critico quem tem dinheiro, eu quero que o pobre tenha dinheiro. Essa historinha de dividir, para mim não cola. Se é para dividir riqueza, tem que dividir conhecimento, tem que dividir tudo. Dividir mulher, aí não cola esse negócio. Eu quero que cada um tenha meios de poder crescer na vida. Daí me mostrou uma grande fotografia sobre o Porto de Santos. Daí ele falou: o meu problema é esse. Eu falei: sindicato?
Ele falou não. Eu falei governo, ele falou sim. Vou contar apenas uma história. Ouvida dele. Cada tonelada de produto importado ou exportado, em torno de R$3, o dono da carga tem que pagar a título de dragagem do Porto de Santos. Isso dá um montante anual de um fundo de R$2,5 bilhões. Conseguiram imaginar? R$2,5 bilhões num fundo. Nos últimos 3 anos, ele me disse, nem 1 metro cúbico de areia foi dragado ali da região do Porto de Santos. Para onde foi essa grana? Foi para o grupo que administra o Porto de Santos. Vocês querem que eu fale qual é o partido que administra o Porto de Santos? Sim. Eu acho que todo mundo sabe. Assim como meu ex-partido administrava parte da Petrobras. Olha o poderio. Daí vem essa pipoca da Folha de São Paulo que encheu o saco de auxílio moradia. Ah, mas você tem um apartamento em Brasília de 70 metros. Não dá bola para isso. Vê se a Folha de São Paulo faz uma matéria. Não vi ainda. Fez ou não? Alguém tomou conhecimento? Não. Sobre o que está acontecendo aqui. Lógico, é o jornal que vive nas tetas do governo. Vai fazer uma matéria para contrariar como? Então quem tem um grupo de um partido, tem um poderio de R$2,5 bilhões, um dinheiro que desaparece no Porto de Santos, não precisa falar nada qual o poder dessas pessoas. Antes de entrar na banana, alguém já ouviu falar na emenda constitucional 81? Se não ouviu, é bom dar uma estudada. Porque se tem, e tem aqui, alguns proprietários rurais, você pensa que aquela propriedade é de você. Tu pensa que aquela fazenda é tua. Porque o que diz essa emenda constitucional? E todo aquele que pratica o trabalho escravo, a pena é expropriação do imóvel. Um detalhe: os juristas de esquerda, os juristas dito pela democracia, entendem que o trabalho análogo à escravidão é também escravo. O que é análogo à escravidão? Acredito que pouca gente saiba dar um exemplo. Por exemplo, a espessura do colchão da tua fazenda não é de 8 centímetros, são de 6. Análogo à escravidão. Uma ventilação inadequada, latrinas não condizente com a dignidade humana, a falta de uma bota, a falta de... O que é mais grave? Tem mulheres aqui. Quantas vezes a mulher ficou na dúvida se estava grávida ou não? É comum acontecer. A minha esposa aconteceu várias vezes. Faz o teste, não sei o quê, não dá para voltar. Chega uma fiscalização numa fazenda de vocês. Está lá uma mulher pulverizando, seja lá o que for, com todo equipamento, luvas, tudo, tá? Tudo. Fazem um teste de gravidez nela, ela nem sabe que está grávida, vai que está grávida. Isso é trabalho análogo à escravidão. Pena, expropriação do imóvel. Perdeu a fazenda com todos os semoventes. Essa é uma realidade. Essa emenda é de 2014. É de um deputado do PMDB que foi usada pelo PT. Inclusive, tem uma emenda, e permitam dizer o nome do deputado, mas o deputado do PFL na época, ele emendou para estender a punição para o proprietário urbano, que mora por aqui. Bem, tudo isso é um trabalho ao longo do tempo para se atingir o objetivo final. É pesado ele falar aqui, né? Mas vamos lá. Dizem que eu tenho imunidade, apesar de eu ser processado e perdido todas as ações anuais. É uma realidade. Porque na África do Sul o racismo era legal. Se era legal, é porque estava na lei. Porque as medidas para nos aproximar do socialismo estão sendo tomadas de forma legal.
Porque vão botando nas leis. Quando se fala em segurança pública no Brasil, o policial militar ou o civil, por um simples deslize, ou uma acusação até infundada, ele pode responder um processo por tortura psicológica. O vagabundo estuprou, matou, sequestrou, chega à delegacia e falou: o soldado me ameaçou no camburão, dá um tiro na minha cara, eu estou tremendo, doutor. E tem juiz, não são todos, que dá a ração ao vagabundo. Quando a gente fala que temos que desfazer muita coisa que foi feita nos últimos 30 anos, alguns me chamam de radical. Como é que você vai resolver a questão da violência no Brasil? Violência se combate com energia ou com mais violência. O que eu falo para o proprietário rural? Para se defender, você ainda não tem esse problema aqui, mas vai chegar. Para se defender dos marginais do MST, tem que ter um fuzil. E mais ainda, tem que ter o direito de defender sua propriedade na base da lei, como existe a legislação americana. Vamos de nós entrar na propriedade privada de um americano. Vai levar chumbo, o proprietário vai responder e não vai ser punido. Quem sabe até vai ganhar uma medalha. Se nós não adotarmos a mesma coisa aqui, não tem como mudar o Brasil. Quem acha que está errado, tem um montão de gente para votar por ele. Todo mundo vazio não, todo mundo de centro. Eu sou de centro, eu tenho que compor com os partidos. Eu nem partido tenho ainda. Então ninguém pode me acusar de que ele está fazendo campanha. Bem, vamos lá. Esse é o retrato do Brasil. Como é que eu consigo, por exemplo, com todo respeito aqui, complicar a vida do colega do meu lado? É semeando a discórdia no meio da sua família. Aí vem, se eu começar junto aos parentes dele, falar coisas inteligentes, mas mentirosas, ele vai perder a autoridade dentro de casa. E eu vou atingir meu objetivo. A mesma coisa se faz aqui via educação. Ideologia de gênero. Escola com partido. É o que existe no momento. É uma doutrinação descarada. É a política de cotas. Alguém acha justo a minha filha ser cotista? Eu branquelo desse jeito? Vai ser. Porque o meu sogro é o Paulo Negão. É uma maneira de nos dividir. Política de cotas. Eu quero entrar num avião, não interessa quem está pilotando lá. Eu quero um cara competente. Não interessa se foi cota. Eu não quero ver ninguém lá por conta, seja lá qual for. Eu quero um piloto competente. Porque se houver uma pane, ele tenha mais meios de pousar numa emergência aquele avião e não morrer ninguém dentro da aeronave. Então nos dividem por cor de pele, nos dividem por região do Brasil, nortista e sulista, por opção sexual. Cada um que tem a opção sexual que bem entender, dentro de 4 paredes, e não querer influenciar. Que eu tenho uma filha de 7 anos de idade, vai dizer que é normal esse tipo de relacionamento. Um pai não quer chegar em casa e encontrar o filho brincando de boneca por influência da escola. Se mais tarde, a nossa idade aqui, caso vá querer ter esse tipo de comportamento, ou sentir prazer com isso, vá ser feliz. Mas dentro da escola não. Bem, o que é o meu entendimento que o Brasil precisa? Alguém que realmente possa assumir o governo, que seja, no meu entender, honesto, que é muito difícil no meu meio. Tem vereadores aqui, tem prefeitos, vocês sabem disso, o nosso meio é muito difícil aí. Alguém que tenha Deus no coração, aquele sentimento de paz e querer fazer o bem ao próximo, e que seja patriota. Não é banana apenas. Nós queremos fazer negócio com quase todo mundo. Mas a China não está comprando no Brasil. A China está comprando o Brasil.
sou liberal na economia, mas tem que ter um limite. Quando você vende para chineses, você não está privatizando, você está passando da estatal brasileira para a estatal chinesa. E é um problema para nós, sim, a China. Recomendado não falar sobre isso. Não vou fugir ao meu faro, ao meu sentimento e ao meu patriotismo. Nós temos que nos preocupar sobre o que nós estamos vendendo e para quem. Caso contrário, mais cedo ou mais tarde, nos veremos na situação de inquilinos dentro da nossa própria casa. Olha o que a China começa a fazer agora. Comprar terras agricultáveis no centro-oeste. Se eu for o dono da despensa da casa de vocês, vocês vão comer amanhã o que eu quiser, não o que vocês acharem que devem comer. É a mesma coisa. Todos os países, até Israel, cuja precipitação pluviométrica é menor que o semiárido nordestino, se preocuparam e conseguiram a sua segurança alimentar. E o Brasil está abrindo mão da sua segurança alimentar nessa política, que não é do PMDB, é do PMDB, é do PSDB e é do PT também. Eles não reagem. Vocês podem ver, até há pouco tempo, as informações que eu tive, pode ser que eu esteja equivocado, mas eu cheguei ao limite, mesmo não morando mais na região, que a China tirava nióbio da magnetita de Cajati. Fui atrás. Com que rúbrica isso é exportado? Liga de ferro. Preço? Liga de ferro. Otário é para ser realmente usado. E nós, eu, vocês, nós, somos otários aqui no Brasil. Bem, tem 3 anos que divulguei isso aí. O que aconteceu? Não vou dizer da vida pregressa dele. Se conhecer ele, tudo bem. Via o Wellington Moreira Franco, que já foi governador do Rio, atualmente é secretário aqui do Temer, foi dada a concessão para que a China retirasse nióbio de catalão. Só nós temos. Se isso daqui só eu tenho e vocês querem, eu vou botar um preço nesse trem. Não quer comprar? Morra de fome. É assim o comércio no mundo. Entregamos catalão, que vai ser uma concorrência de Araxá agora, para o capital chinês. A China acabou de fazer um duto de 9.000 quilômetros por nossa liga de ferro nióbio. Bem, não vou entrar em detalhes a vantagem disso. Aplicações 1000. Assim como aqui em Miracatu, aqui do lado, montanhas de grafite estão sendo tomadas por índios vindos do Paraguai, novas reservas indígenas. Vamos entrar na banana agora, pessoal. Entrar na banana na acepção da palavra. Olha só, eu não sei como é que está a organização do colega aqui que vai pedir só a pessoa uma afastadinha para passar ali o vídeo, não? Vai. É coisa rápida aqui. Depois eu fico a comando do Beber, que é o presidente aqui. Bem, a questão da banana começou em 96. O presidente era Fernando Henrique Cardoso. Até o Zetinho ligou para mim, estava viajando. Acho que já foi presidente daqui, se não me engano, já passou. Já integrou aqui vocês aqui. Tá. Ele era prefeito de Eldorado. Tá. Então, ele procurou o Brasil em 96, o governo Fernando Henrique Cardoso. Se tiver imagem do jornal, peço que publique ali, que mostra do jornal, tem por acaso? E eu procurei então o Nelson Marqueselli, porque ele tinha mais relacionamento com a FHC, eu não tinha, e o assunto foi tratado e resolvido, né? Não se falou mais em banana. Bem, depois veio a história do parlamento do Mercosul para então discutir a questão de banana do Equador para cá. O objetivo, pessoal, tem várias coisas em jogo. Uma seria que o Equador só aceitaria, por exemplo,
algo do Brasil, como automóveis ou como calçado, se nós importássemos banana de lá. Ou seja, sobrou para o mais pobre, que são vocês. Que nós sabemos, não é demérito nenhum, que economicamente falando, o Vale do Ribeira é a região mais pobre do estado de São Paulo. Se estiver errado, me corrija, por favor. Sobrou isso daí. Bem, quando em 2004 eu tomei conhecimento desse fato da banana, eu ocupei a tribuna da Câmara. Se tiver bom a imagem e o som, eu peço que reproduza para eu voltar depois a conversar com vocês. Pode passar o vídeo aqui da banana aqui? Prezado deputado Inocêncio Oliveira, meu presidente, eu confesso que eu queria falar sobre outro assunto aqui, mas depois de ouvir o deputado do PT do Paraná, doutor Rosinha, praticamente implorar que o Ministério da Agricultura conceda cotas de importação de banana do Equador, eu confesso que eu fui obrigado a vir rebatê-lo aqui, porque eu sou brasileiro, eu sou patriota. Agora, ao doutor Rosinha pedir cotas de importação de banana do Equador no equivalente ao comercializado por semana em São Paulo, ele comete, no meu entender, uma série de crimes contra os trabalhadores e contra os bananicultores do Brasil. Vamos lá. Em linha reta, a capital do Equador ao capital do estado de São Paulo são 4.300 quilômetros. Por estrada são 6.221 quilômetros. E ali do lado, em direção a Curitiba, pegando a BR-116, temos o Vale do Ribeira, uma região que, tirando ali Cajati, basicamente a economia é a banana. É a primeira região drasticamente afetada caso o Brasil abra esse precedente de importação de banana do Equador. Eu perguntaria, como é que ficam ali os bananicultores, a economia de Eldorado Paulista, Iporanga, Registro, Sete Barras, Miracatu, Juquiá, entre outras cidades? Estariam arruinando a economia dessa região, que é uma economia bastante deficiente. Mais ainda, ao importar banana do Equador, o governo brasileiro vai estar importando também pragas da banana, como por exemplo a cigatoca negra e o moco de banana. Tanto é verdade que as pragas estão sendo importadas, que desde o plantio da banana até a sua colheita aqui no Brasil, se fazem 8 aplicações de fungicidas, enquanto no Equador são de 30 a 40 aplicações. Eu repito, é um crime, mais um crime que o governo do PT está fazendo contra o trabalhador brasileiro. Por quê? Consequências imediatas da importação da banana do Equador. Afeta diretamente aos bananicultores o equivalente a 2 milhões de empregos. Na questão de economia, sabemos que a banana é uma cultura que não é muito rendosa. Nas questões fitossanitárias, como disse também, as pragas que estaremos importando. Agora, será que Dilma Rousseff, agora aqui com o apoio do Dr. Rosinha, que é integrante do Parlamento do Mercosul, que em 2008 foi presidente do Parlamento do Mercosul, quer importar banana do Equador, porque este país faz parte do Foro de São Paulo? Mais grave ainda, senhor presidente, para concluir, há muito o morador do Vale do Ribeira clama por uma barragem a montante do Ribeira de Guapo, em depois dos encontros da Eldorado, para exatamente conter as enchentes que, época em época, arrasa a plantação de banana na várzea do Rio Ribeira. E há 2 anos agora, o que com o tentão da FUNAI foi feito ali na região de Eldorado Paulista, especificamente na Barra do Taquari. Centenas de índios foram transportados para lá. Ou seja, daqui a pouco vão pedir a demarcação de uma extensa área de índio indígena naquela região, que é inviabilizada
renunciará a qualquer sonho de construir uma barragem naquela região. Dilma Rousseff, eu não faço apelo porque eu conheço o passado. Okay? Peço a Deus que tire Vossa Excelência da presidência e bote um patriota, um brasileiro, o ano que vem. Caso contrário, o Brasil, brevemente, não será desestabilizado, será desestabilizado as reportagens de apoio às ditaduras e ditaduras da América Latina. Obrigado. Seu primeiro pedido já foi atendido. Tem 3 anos e meio de pronunciamento. O primeiro pedido foi atendido realmente. Faz mais um. É o homem lá em cima que vai decidir. Não, dá cadeia para todo mundo. Então, meus amigos, é uma realidade que está aí. Vocês estão fazendo o possível, fiquei sabendo que uma comitiva lá de vocês esteve lá conversando com o Praia Mágico. E pelo que eu ouvi, eu fiquei sabendo, se a informação está precisa, mandar você procurar os parlamentares para entrar com um projeto de decreto legislativo para anular a instrução normativa. Pô, não é esse o trabalho do ministro. Ele tem que resolver esse trem aí. Ok? E por outro lado, vocês parecem que ultimaram também o ministro das Relações Exteriores, que é o ex-motorista do Marighella, né? O nosso querido Aloysio Nunes Ferreira, e vocês também não tiveram dando retorno tocante a isso. Opinião minha, eu peço que eu faça o possível, mas eu não acredito que vocês tenham sucesso nessa questão, que parece que o martelo foi batido, né, para beneficiar uma outra área, prejudicando vocês. E como eu não estou em campanha, eu só posso garantir uma coisa: dia 1º de janeiro do ano que vem, ou eu estarei lá no Planalto, ou estarei tomando água de coco na Barra da Tijuca. Se eu estiver no Planalto, o Baby aqui, eu vou pegar a caneta dele e revogar essa instrução normativa. Bem, eu acho que teria muito a falar, mas não vou cansar vocês, né? Estou à disposição aqui do Baby, entre outros, quer fazer uma pergunta. E vamos embora, que o Brasil é nosso e ele tem jeito. E para nós, né, é sempre o seguinte: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito obrigado aí. Gente, eu vou passar a palavra para o Sileno Fogaça, que é o consultor jurídico da Bavar, que vai pedir um embasamento jurídico ou constitucional, não sei o que pensa em fazer, tá? Boa noite a todos. Obrigado pela presença no espaço da Associação dos Agricultores do Vale do Ribeira. Hoje nós tivemos pela manhã numa videoconferência com várias associações de produtores de banana de todo o Brasil, e algumas associações fizeram o orçamento com escritórios de advocacia para fazer estudos para entrarmos com medidas judiciais contra o governo brasileiro. Nós aqui em São Paulo também fizemos contato com o escritório em São Paulo, que tem a sua matriz em Brasília, e coletamos algumas informações. Outras foram enviadas para que ele nos enviasse um orçamento. A Bavar vai fazer um texto, vai colocar nas redes sociais e vai pedir o apoio de toda a população do Vale do Ribeira, do São Paulo, para que apoie a nossa moção de repúdio contra o governo brasileiro, liberando o nosso mercado das bananas no Equador. O Brasil é autossuficiente na produção de bananas, e quem conhece muito o Vale do Ribeira dos Bananais sabe que chega nesse período, muitas frutas se perdem no campo.